Agora vamos para as funções. O que são funções? Funções são expressões, ou seja, são fórmulas contendo comandos e contendo expressões. Então, exemplo de funções do Excel, a função soma, muito utilizado. A função soma permite fazer um somatório automático do que se encontra nas expressões. Então, exemplo aqui, igual soma, ou seja, faço somatório de 2 e 3. Então, eu utilizei o ponto e vírgula para representar a interpretação de ir. Então, some 2 e 3. Quando o usuário pressiona Enter, a resposta vai ser 5. 2 mais 3 é 5. Outro exemplo do uso da função soma. Igual soma A1, 2 pontos, A4. Então, neste caso, não estou usando agora números, e sim estou usando a representação de uma célula. Qual a interpretação? Faça o somatório da célula A1 até a célula A4. Ou seja, nós usamos aqui o operador 2 pontos, que quer dizer intervalo. Então, some de A1 até A4. Mesma coisa que A1 mais A2 mais A3 mais A4. Com isso, nós podemos representar a função através de uma fórmula, que dá no mesmo. Outro exemplo de uso de função, nós temos aqui a função média, que pode ser com acento ou sem acento. A função média permite tirar uma média aritmética. Exemplo, igual média, parêntese, B2, 2 pontos, B4. Então, neste exemplo, ele vai fazer a média aritmética do conteúdo das células B2, B3 e B4. Por que B3? Porque está entre o intervalo. Olha o uso aqui dos 2 pontos. Eu poderia representar esta função no formato de fórmula. Como exemplo, B2 mais B3 mais B4, ou seja, some o conteúdo destas células e depois divida por 3. Estou tirando aí a média aritmética destas células. Outro exemplo do uso de função, nós temos aqui a função se, que agora também está caindo muito em prova de concurso. A função se. A se é uma condicional. Ou seja, através de determinadas fórmulas, nós iremos saber se ela vai fazer determinada ação ou não. Exemplo, se o conteúdo da célula A1 for igual ao valor 2, mostre a palavra OK. Caso contrário, ou seja, se A1 não for igual a 2, mostre a palavra errado. Então, nós temos aí o uso da função se. Se esta operação for verdadeira, se for verdadeira, ele vai exibir a palavra OK. Por que vai exibir? Porque está entre aspas. Se esta condição for falsa, ele vai exibir a palavra errado. Então, também podemos usar operações matemáticas. Exemplo, igual, se o conteúdo da célula B2 for igual ao conteúdo da célula B3, ponto e vírgula, multiplique 30 por 4. Caso contrário, ou seja, se B2 não for igual a B3, ponto e vírgula, subtraia 30 por 4. Então, se esta condição for verdadeira, faça isso. Se esta condição for falsa, faça aquilo.
Compreenderam? Então está aí o uso da função se em prova de concurso. Agora iremos para as referências. Também está caindo muito em provas. As referências são expressões que utilizam células para que uma célula faça referência a outra célula. Nós temos aqui 3 tipos de referência. Primeiro, a referência absoluta. Isso quer dizer, aquela referência que vai fazer referência somente àquela determinada célula. Exemplo, se na célula A1 eu tenho este conteúdo, igual cifrão B, cifrão 2, se na célula A1 eu digito igual cifrão B, cifrão 2, e depois de preencher isto, eu copio a célula A1 para a célula C3, o que é que vai ocorrer com o conteúdo da célula 1? Vai permanecer a mesma, visto que eu coloquei o caractere cifrão. Estou afirmando que eu quero absolutamente a coluna B, eu quero absolutamente a linha 2. Então, se eu copio o conteúdo da célula 1 para a célula C3, o conteúdo permanece o mesmo no ato de copiar. Diferentemente da referência relativa. Porque, como o próprio nome já sugere, vai ser relativa ao local que será colado. Exemplo, utilizando a mesma célula, se na célula A1 o usuário digita dentro dela igual B2, ou seja, estou afirmando que a célula 1 vai ser igual à célula B2. Neste caso, eu não utilizei o caractere cifrão. Se eu copio a célula A1 para a célula C3, com certeza o conteúdo irá mudar, porque vai ser relativo ao local que foi colado. Então, que conteúdo será exibido aqui? B2? Não, porque vai ser relativo. Então, faremos esta associação. O A está para o B. Nós sabemos que depois de A vem B. Então, depois do C, claro que vem a letra D. O 1 está para o 2, como o 2 está para o 1. Sabemos que depois de 1, vem obrigatoriamente o número 2. Então, depois do 3, vem obrigatoriamente o número 4. Então, nós temos aí uma referência relativa. Então, o conteúdo da célula copiada vai ser igual a D4 e não mais igual a B2. Então, fizemos uma referência relativa. Também nós temos a referência mista, que é, como o próprio nome sugere, a utilização da absoluta e da relativa. Exemplo, eu digito dentro da célula 1 a expressão cifrão B2. Então, nós temos aqui uma referência mista, porque a coluna B contém o cifrão, indicando que é absoluto. Quando copiado, não irá mudar. E o 2 não veio acompanhado do cifrão, indicando que quando for copiado, irá mudar, porque é relativo. Então, se eu copio o conteúdo da célula A1 para a célula C3, o conteúdo da célula C3 ficará o quê? Como a coluna B está acompanhada do cifrão, vai permanecer com o cifrão B. Não mudou para outra coluna. Como a linha 2 não veio acompanhada de cifrão, ele vai mudar. O 2 está para 1, o 1 está para o 2. Depois de 1 vem 2, depois de 3 tem 4. Então, muda de B2 para B4. É o que está perguntando mais em prova de concurso. Iremos agora para a última referência. Então, aqui nós temos a última referência, chamada de referência externa, também chamada de referência 3D. Vamos compreender. Bem, se dentro da célula A1 eu digito a expressão igual
plan 2, exclamação B3. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu estou fazendo uma referência 3D. Estou pegando o conteúdo B3, o que está dentro da célula B3, da planilha chamada Plan 2, e colocando dentro da célula A1. Então, isso se chama referência 3D. Quando eu faço uma referência de uma outra célula que pertence a uma outra planilha, nós aprendemos que primeiro vem a pasta. Pode ser pasta 1, pasta 2, pasta 3. E dentro da pasta nós temos planilhas. No padrão vem plan 1, plan 2, plan 3, podemos adicionar planilhas e podemos dar nome às planilhas. E dentro das planilhas nós temos as células, A1, A2, A3. Então isso é uma referência. Quando eu faço referência de uma célula para outra célula que pertence a planilhas diferentes. E vamos ver um outro caso. Exemplo. Dentro da célula 1, eu coloco o conteúdo igual, colchete, pasta 2, fecha colchete, plan 1, exclamação B3. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que o conteúdo da célula 1 vai ser igual ao conteúdo da célula B3. Só que a célula B3 não está na mesma pasta, nem na mesma planilha da célula 1. Ele vai pegar o conteúdo da célula B3 na planilha chamada Plan 1. Por que eu sei que aqui é o nome da planilha? Que poderia ser um outro nome. Porque essa palavra veio acompanhada de um ponto de exclamação. Então, toda palavra acompanhada de um ponto de exclamação é uma planilha. E a célula B3, que está dentro da planilha chamada Plan 1, está dentro também da pasta chamada pasta 2. Poderia também estar aqui um outro nome. Como é que eu sei que pasta 2 é o nome de uma pasta de trabalho, o nome de um arquivo no Excel? Porque esta palavra veio acompanhada de chaves. Então, toda palavra acompanhada de chaves, ou colchetes, toda palavra acompanhada de colchetes, aí se dá o nome de pasta. Está representando uma pasta de trabalho. Com isso, nós concluímos a parte do Excel que fala de fórmulas, funções e referências. Então, peguei exemplos daquelas questões que estão caindo mais em provas.